Vamos conversar com Inayara Lessa, ela é advogada, vamos falar sobre a lei de falência. Bom dia. Bom dia, Miguel, é uma satisfação estar aqui com vocês. E o início da reportagem, na sua fala, vai fazer com que eu já comece lhe retificando. Pois não. É o seguinte, está havendo uma mudança na conjuntura econômica do nosso país. Isso a partir de 9 de fevereiro de 2005, surgiu a Lei 11.111. Essa lei, ela regula todo o processo de execução concursal no nosso Brasil. O que isso quer dizer? Regula a falência e surgiu um instituto novo, a recuperação judicial de empresas. Recuperação judicial e recuperação extrajudicial de empresas. Qual é a diferença? Hoje em dia, Miguel, só para continuar o raciocínio, hoje em dia nós evitamos falar o nome falência. Falência é exceção. Nem eu quero. Se hoje em dia uma empresa está passando por uma crise econômica, uma crise financeira, mas ela, lá no fim do túnel, ela tem condições econômicas e financeiras de se erguer, ela faz um levantamento de viabilidade econômica dela, certo? E apresenta esse levantamento, esse projeto estratégico, um plano estratégico de recuperação da empresa aos credores. Isso numa recuperação extrajudicial. Se houver um consenso... O extrajudicial significa sem a participação. Sem a participação da Justiça. Ainda não chegou lá. Não chegamos na Justiça. A empresa está em crise, houve um plano de viabilidade econômica dela, chegou-se à conclusão que essa empresa ela tem condições de se reerguer. Então, o que é feito? Um consenso, chega-se a um consenso com os credores, e esse plano pode ser homologado. Se não houver um consenso, mas 3/5, vamos supor, daqueles credores, eles aprovarem o plano, concordarem com aquelas medidas que foram ali vistas como essenciais para a recuperação da empresa, então a Justiça homologa. Não foi a unanimidade de credores. 3/5 dos credores... Então, existem prazos, são claros esses prazos dessa recuperação e honrar os compromissos? Existem. A recuperação extrajudicial é um procedimento diverso da recuperação judicial. Extrajudicial, menos despesas, uma questão mais consensual, entendeu? Mas a recuperação judicial ela é mais onerosa, porque tem a participação, a intermediação, a intervenção do Poder Judiciário no caso. Uhum. A empresa, ela tem que preencher requisitos... Mas não vamos ainda falar do judicial, vamos falar do extrajudicial. Vai que eu sou um credor. O extrajudicial, por ser mais simples, é uma questão mais informal. Você não fala em prazos, você fala em acordo de vontades. Mas tem um tempo técnico? Tem um tempo técnico que a empresa e os credores... Deixou de... honrar com aquele compromisso. Deixou de honrar com o compromisso. Então, se demorar muito, a lei ela não especifica um prazo específico para a recuperação extrajudicial da empresa. Mas quem toma a iniciativa é o credor. É o credor ou o próprio empresário. O que importa hoje em dia é que mude uma visão que havia antigamente de que empresário só quer visar lucro. Hoje em dia, a política econômica, ela prevê que o empresário, o credor, tem que mudar a visão acerca das relações comerciais. Eles têm que ter uma visão de que tem que haver uma função social, tem que preservar a função social da empresa, para que isso gere riquezas para o nosso país. Tem que haver uma conscientização do empresário, ele quer sim obter parceiros. É ilusão? Isso não é. É a situação atual, está aí a globalização. A globalização exige o quê? Mais qualidade no fornecimento de produtos, mais qualidade. Me parece que o diálogo, ele aflora mais. Ele aflora mais. A função social da empresa está em alta. Porque não é só a empresa, nós temos ali conjunto. Trabalhadores, fornecedores, pessoas que dependem, empresas que dependem da vida financeira daquele social empresário. Desse outro empresário. O empresário, se você vai começar uma atividade empresarial, ele tem que ter a consciência da qualidade
A justiça só decreta falência quando chega à insolvência, não há o cumprimento disso. Disso, que não há um cumprimento disso. O que é que acontece? Quando o empresário apresenta à justiça o pedido de recuperação judicial e o juiz analisando toda a documentação que ele preenche aqueles requisitos formais, que eu acabei de falar, ele defere o processamento da recuperação judicial. Essa decisão ela é publicada no edital, um órgão oficial. É publicado e convoca-se nesse edital todos os credores interessados a, num prazo, apresentar as suas habilitações de crédito. Por quê? Quando o empresário ele apresentou ao juiz o seu estado, explicou o seu estado de crise, as causas que geraram a crise, apresentou o patrimônio, ele apresentou também a relação dos credores. Excelência, eu devo esses X credores. O meu débito é neste importe. Os credores, eles vão ter a oportunidade de falar à justiça concordando, o meu crédito realmente é esse, ou discordando. Isso se chama habilitação de crédito. Os credores se habilitam naquele processo. Aqueles credores que não se habilitarem, eles não vão ter direito a voto, a votar, os retardatários. No caso dos trabalhadores de uma empresa que está nesse processo, de que maneira eles podem se apresentar como credor? Já que a mão de obra dele está ali colocada e ele necessita daquele posto de trabalho. O que é que acontece? Se já houver ações, reclamações trabalhistas em trâmite, quando houver a sentença nesse processo trabalhista, o processo corre normalmente na Justiça Trabalhista. Quando houver a sentença e for constituído o crédito em si, a liquidez daquele crédito trabalhista, o juiz da vara do trabalho, ele informa ao juiz da recuperação judicial, aquele crédito reserve o valor de tanto para o trabalhador fulano de tal. Assim há a reserva do crédito daquele trabalhador. E o empresário, ele também informa quais são os seus trabalhadores ao juiz, quanto é que deve, tudo isso é informado previamente, certo? Então, o empresário, quando tem a decisão de processamento e recuperação judicial, ele tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano. Quando os credores se habilitam e quando os credores verificam esse plano, se todos, por unanimidade, concordarem, é homologado. E a empresa terá um prazo de 2 anos para cumprir, pode ser até mais 2 anos. Mas durante 2 anos, a justiça fiscaliza. Está cumprindo o plano, não está? Porque se não estiver cumprindo o plano, é decretada a falência. Há a possibilidade, antes da decretação de falência, uma intervenção? O que é que acontece? Como é que funciona isso? E por que funciona dessa maneira? Como acontece? Na recuperação judicial, quando o juiz defere o processamento, obviamente, se vai haver a fiscalização do Poder Judiciário, o juiz vai colocar dentro da empresa uma pessoa da confiança dele. Fiscalize diariamente as atividades desta empresa, administrador judicial. Ele nomeia um administrador judicial, esse administrador tem por obrigação fiscalizar as atividades da empresa e mensalmente informar ao juiz se a empresa está prosperando, se a empresa realmente tem condições de cumprir aquele plano, se aquele plano é exequível. Então, a função do administrador judicial, para o leigo, vamos supor assim, seria o interventor. Não o interventor no sentido pejorativo da palavra, mas um fiscalizador. Ele está fiscalizando... E pode ser da mesma empresa? Não, é uma pessoa nomeada da confiança do juiz, o administrador judicial. Ocorre como nos processos judiciais em geral, onde precisa haver alguma diligência técnica, o juiz não é técnico e ele nomeia um perito. Na recuperação judicial, ele nomeia um administrador, que pode ser um contador, um economista, pode ser uma empresa especializada em administração, em recuperação judicial da empresa, pode ser um advogado, um escritório de advocacia. E se tudo correr bem... E se tudo correr bem, acaba-se a intervenção. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo, porque o que importa, Miguel, hoje em dia, nessa conjuntura atual, é o seguinte... É a sobrevivência das empresas. É a sobrevivência da empresa, a circulação de riquezas no país. Isso é o que importa. São 2 princípios que fundamentam e resguardam toda e qualquer decisão vinculada a uma situação que venha sofrida por uma empresa.
é o princípio da preservação da empresa e da função social. A função social da empresa, ela está em crise? Está. Mas se ela puder exercer suas atividades administrando aquela crise, mantendo sua fonte de trabalho, mantendo sua fonte de fornecedores de produtos e de serviços, isso não é bom só para o empresário, não, é bom para todos. É bom para a sociedade em geral. Então, a decretação ela só vem a ocorrer caso nada disso seja cumprido. O interventor acredite que não haja recuperação, não existe ativos, não existe vontade, aí é decretada a falência. Aí é decretada a falência. Aí vira um imbróglio jurídico. A falência vai liquidar, o administrador judicial, ele vai verificar todo o patrimônio da empresa, vai liquidar, tecnicamente falando, aquela empresa, verificar o saldo dos bens e pagar os credores numa ordem de preferência. Primeiro os trabalhistas, depois credores tributários. O prejuízo pode ser até maior. Veja bem, uma empresa em funcionamento, ela tem um preço. Uma empresa falida, ela perde preço. Perde preço. E não é só a empresa que perde. Se nós pensarmos direitinho, numa visão social da situação, todos nós perdemos. Não é verdade? O bom é se antecipar aos fatos, né? O bom é se antecipar aos fatos. Por isso que o legislador, porque é o seguinte, na nossa sociedade existem vários meios de adaptação social. O direito é um deles, né? Através da lei, o legislador impõe o poder-dever de cada cidadão, tem o dever de agir na sociedade. Essa questão da falência, ela era regulada através de um decreto-lei de 1945. Com todo respeito à situação e às disposições normativas do decreto, nós estamos em 2013. Ela é uma lei modernizada, com um pensamento mais moderno, visando a situação que ocorre no Brasil desde então. Então, o objetivo dessa lei é fazer com que os empresários, eles mudem a visão a respeito das atividades que eles desempenham, e não só os empresários, que todos em conjunto, todos aqueles que participam daquela atividade, seja direto ou indiretamente, eles se beneficiem com aquela situação. Seja credor, seja banco, seja o fisco, seja empregado, seja empresário, é uma comunhão de tarefas em prol da riqueza. Tem que circular a riqueza no nosso Brasil. Então, vamos sair do paradigma do egoísmo, o empresário só quer trabalhar, visar lucro. Outro paradigma, vamos tirar essa visão de que recuperação judicial, que muitos falam, é dar calote no empregado, o empresário quer dar calote no credor. Não é bem assim. Se a lei, as medidas que a lei de recuperação judicial ela prevê para ser imposta num plano, são medidas exemplificativas, uma forma de medidas para reerguer a empresa. Vamos supor, vai alterar, vai haver uma cisão dessa empresa, vai haver uma transformação, vai aumentar o capital social, o mais comum, vai haver uma dilação dos prazos para pagamento dos seus credores. Então, todas essas medidas que foram colocadas de uma forma exemplificativa na lei, pode ser qualquer outra medida que um contador, que um economista... Isso já está funcionando desde 2005? Desde 2005. Então, vamos nessa lei, baseado nisso aí, vamos com um novo pensamento. Vamos ter um novo pensamento e fazer com que circulem riquezas e as empresas, elas qualifiquem mais os seus administradores, tenham uma visão melhor do mercado, porque assim faz com que eles sempre estejam atuando bem no mercado e não entrem em crise. É verdade. E Nayara Lessa, advogada, muito obrigado pela entrevista. É um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia.